A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja Deus, porque como povo de Deus podemos nos reunir aqui para cultuá-lo, receber dele as bênçãos que ele mesmo tem preparado para nós e a gente poder, como povo de Deus, testemunhar em quem nós cremos, por que nós cremos e assim multiplicar a bênção de Deus na nossa vida, na vida do nosso irmão, na vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, por onde quer que a gente passe, que a gente leve a bênção de Deus na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Nosso pastor hoje, ele está lá no Roma 2, ministrando a Santa Ceia, motivo que ele não está presente hoje aqui. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. João, capítulo 19. Som, tem. Essa tecnologia tem hora que rola. Isso, som. João capítulo 19, vamos ler do verso 28 ao verso 30. João capítulo 19, versos 28 ao verso 30, que nos diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, em uma esponja, e fixando-a depois de Cristo. Uma data singular, um nascimento ímpar, que foi o nascimento de Jesus Cristo, que mudou a história do povo judeu, mudou a história do mundo, mudou a minha história. Quem sabe mudou a sua, quem sabe pode mudar a sua história. E este nascimento tão comemorado, tão importante para os cristãos, não foi a coisa mais importante. E por que não foi mais importante? Porque mais importante que o nascimento de Cristo foi a morte de Cristo. Foi a morte de Cristo. E por que a morte de Cristo foi mais importante que o seu nascimento, sem desmerecer o nascimento de Cristo? Por quê? Porque o nascimento de Cristo foi uma promessa de Deus para o povo judeu, para aqueles que nele creem, para a salvação da nossa vida. Mas Jesus precisava cumprir uma obra, Jesus precisava cumprir ali o que Deus estabelecera para que os nossos pecados fossem perdoados. Por que a morte de Jesus é mais importante que o nascimento? A Bíblia diz que quem nos salvou, ou os nossos pecados, somente foram perdoados a partir da morte e do sangue de Jesus derramado na cruz. Enfim, o nascimento de Jesus, embora foi algo grandioso, os nossos pecados, a redenção que Deus preparou para mim e para você, somente foi concretizada na morte de Cristo. Ainda que o diabo tentasse a Cristo e ele não pecou, ainda que no Monte das Oliveiras, onde na sua oração Jesus exprime uma tremenda agonia pelo que ele havia de passar, aonde ele ora: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, onde João encontra diante de si uma visão, onde está um livro que precisava ser aberto, mas ele chorava muito porque não tinha ninguém capaz de abrir um livro que estava selado por 7 selos. E até que o Cordeiro de Deus é apresentado como aquele que tem
autoridade para quebrar os selos, abrir o livro e ler a palavra. Versículo 9, o que ele diz? E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprados para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Foi por causa deste sangue que eu e você conseguimos a grandiosa salvação que nos garante não uma vida boa aqui, mas uma eternidade com Jesus Cristo. Porque a morte de Cristo foi mais importante que o seu nascimento? Porque a Bíblia também afirma que as coisas finais são mais importantes que as coisas iniciais. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Parafraseando Paulinho, não importa como as coisas começaram, importa como as coisas vão terminar. Não importa como a sua vida foi até hoje, mas importa como será daqui para frente. Hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas. E o que vamos fazer com a nossa vida? Por isso, meus queridos, eu quero trazer à memória, eu quero lembrá-los, eu quero sacudir suas mentes e seus corações para relembrarmos a tão grande e importante morte de Jesus Cristo por mim e por você. No texto que nós lemos, é um texto muito conhecido. Jesus, na sua última palavra, ele disse: está consumado. Versículo 30 do texto que nós lemos do capítulo 19. E este estar consumado é algo importantíssimo, indispensável para as nossas vidas. A palavra do grego que traduz consumado para o português é tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega que quer dizer estar consumado, estar concluído. E basicamente esta palavra era usada para três coisas muito importantes que eu quero deixar e colocar aqui para os irmãos, para que a gente olhe para a cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, dentro desta palavra que ele disse: tetelestai, está consumado. A primeira coisa que era muito comum usada para se dizer tetelestai era quando um filho cumpria uma ordem do pai. O pai determinava uma tarefa para o filho. Filho, vai lá, vem cá, vai pastorear, vai buscar ovelhas, seja lá o que for. Quando o filho concluía a tarefa, ele chegava diante do seu pai e dizia: tetelestai, pai, está feito. O que o Senhor me pediu está concluído. Da forma que o Senhor pediu está feito. Foi concluído a tarefa que o Senhor me passou. E quando Jesus na cruz, naquela dolorida cruz, fazendo ali algo que ninguém mais podia fazer, quando ele diz ao Pai: está consumado, ou na língua grega tetelestai, ele estava dizendo para Deus: Deus, Pai, o que o Senhor pediu para fazer, ainda que eu tenha orado lá no Getsemane, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Nesse momento, nesta hora, tetelestai, está consumado. Algo que ninguém mais podia fazer, e somente o Senhor Jesus fez, foi morrer por nós, pelos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Quero ler com os irmãos a palavra da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, nos diz assim: e a si mesmo se humilhou, tornando-se, alguém pode me ajudar? Obediente até a morte, e morte de cruz. Tetelestai. Pai, o que o Senhor me pediu, por amor aos homens, para que eles
fossem salvos, para que tivessem seus pecados perdoados e herdassem a vida eterna. Pai, para que eles te conhecessem como eu te conheço. Tetelestai, está consumado. E então rendeu o Espírito. João capítulo 17, versículo 4, nos diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Oração sacerdotal de Jesus a Deus Pai. Ou seja, meus queridos, quando Jesus naquela cruz, ele diz tetelestai, ele estava dizendo: Pai, está feito o compromisso assumido, eu entrego nas tuas mãos o meu Espírito, porque eu cumpri a tarefa que só Ele podia fazer. Olha que diz a Bíblia que Deus olhou e não havia um justo sequer capaz de fazer o sacrifício que Jesus fez. Por isso Ele se faz homem para que o homem possa conhecer a sua palavra, e através do seu sacrifício, porque até então, meus queridos, para perdão de pecados, dentro do pacto que Deus tinha com Abraão e com o povo de Israel, uma vez por ano, o povo tinha que chegar diante do sacerdote com um animal que estava morrendo no seu lugar, para perdão dos seus pecados. Isaías diz que Deus ficou enojado de tanto sacrifício de animais, e os homens não mudavam a sua vida, não tinham suas vidas transformadas. Então Deus resolve se fazer homem e morrer por mim, morrer por você, morrer pelo povo de Israel e por tantos ainda que hão de conhecer a Cristo até que Ele volte. Mas isso só aconteceu porque Jesus cumpriu a missão, porque Jesus foi até o fim. Na cruz do Calvário, Ele entrega o Espírito a Deus, dizendo: tetelestai, quando um filho cumpre aquilo que o Pai lhe pede para fazer. Jesus Cristo não falhou, nem com o Pai, nem comigo, nem com você. Uma segunda coisa que esta palavra era comumente usada para, naqueles dias, era quando se liquidava uma dívida. Eu acho que aqui não deve ter gente que tem dívida, né? A gente quase não tem dívida, né? Não tem conta para pagar. Mas os irmãos vão entender, né? Quem não tiver dívida, faz uma forcinha aí para entender. Quando nós contrairmos uma dívida, e quando nós, na última parcela, a gente paga e quer o recibo de quitação, e parece até que a gente respira melhor. Isso lá no tempo de Jesus, a palavra para usar liquidado foi pago, está concluída a sua dívida, está paga a sua dívida, era tetelestai. Tetelestai, palavra que quer dizer está liquidada a sua dívida. Toda dívida que era minha, uma dívida que era sua, que nós não tínhamos condição de pagar, meus queridos, contraídos o pecado lá no início, com Adão e Eva, até que Jesus volte, somente Jesus Cristo tinha condição, um sangue real, para cobrir todos os nossos pecados e pagar toda a nossa dívida perante Deus. Quem mais poderia fazer isso? Que sacrifício poderia ser feito para pagar tal situação? Nós não conhecemos, nós não sabemos, mas Deus sabia. E como não tinha ninguém nem nada para que se pudesse fazer para pagar a minha dívida, meu débito para com Deus, o próprio Deus se faz homem e se dispõe a pagar a nossa dívida. Olha o que nos diz os textos aqui, Colossenses 2, capítulo 3, Colossenses, capítulo 2, versículos 3. Olha o que nos diz a palavra, Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ainda, Romanos 3, de 21 a 26. Romanos 3, de 21 a 26. Olha o que nos diz a palavra.
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção àqueles que creem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele pagou a nossa dívida, meus queridos. Então não tem por que eu subir morro, descer morro de joelho, eu fazer isso, eu fazer aquilo, porque todo o sacrifício, toda a situação já foi liquidada por Jesus Cristo. Se você é um lavado pelo sangue de Jesus e crê nesta salvação, pode ter certeza que na sua cara, no seu coração, no seu corpo, está estampado com o sangue de Cristo, tetelestai. Está pago diante de Deus. E isso é maravilhoso, porque Jesus pagou aquilo que ninguém podia pagar, nem mesmo nós, os devedores para com Deus. Jesus pagou, então, em primeiro lugar, Jesus cumpriu o que ninguém mais podia cumprir, a ordem de Deus Pai, totalmente correta, totalmente perfeita, e entregar então ao Pai aquilo que ele tinha solicitado. Segunda coisa, Jesus pagou um preço, pagou uma dívida que ninguém podia pagar. Ele pagou por nós. E em terceiro lugar, uma outra situação em que a palavra tetelestai era empregada era quando se comprava uma propriedade. E na hora da escritura, para dizer que aquela propriedade era sua, gravava-se ali então tetelestai. Propriedade comprada e concluída. Título de propriedade era registrado ali no seu título com a palavra tetelestai, compra concluída ou adquirida. O que Jesus estava fazendo ali na cruz? Comprando por um preço preciosíssimo pelo seu sangue a minha vida, a sua vida, a minha vida eterna, a sua vida eterna. Quem acha que evangelho foi feito para que a gente tenha regalias, não enfrente dores, não enfrente problemas, não enfrente doenças, não enfrente velhice, não enfrente nem mesmo a morte, está completamente enganado, porque o evangelho de Jesus foi para resolver um problema que ninguém podia resolver, que era a nossa herança do inferno. O problema que Jesus veio resolver é um problema que dinheiro não paga, que situação nenhuma paga. Jesus veio nos comprar para nos assumir como propriedade sua, para que nem o inferno, nem o diabo, nem ninguém possa reivindicar a sua vida, porque Ele comprou com o seu próprio sangue a sua vida para herdar a eternidade com Ele. Glória a Deus por isso, meu querido. Se eu morrer hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou herdar a eternidade com Jesus Cristo, porque eu creio que o sangue de Jesus me salvou, me limpou, me curou e me deu uma nova vida. É nesse sangue que eu creio, é nesse Cristo que eu confesso que eu estou limpo, eu estou salvo, eu estou comprado, eu estou com dívida paga perante Deus. Olha o que nos diz a palavra de Deus acerca dessas compras que nós estamos falando aqui. Atos capítulo 20, verso 28 em diante. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, 28. Nos diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constitui bispo, isso falando aos pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Está na Bíblia, não é invenção, não é história, não é loucura, mas está registrado para que nós crescêssemos nessa palavra. Fomos comprados por sangue.
Ainda, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 em diante, olha o que Pedro escreve aos forasteiros. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, o que nos diz a palavra: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Foi isso que nos comprou, foi esse sangue que nos colocou diante de Deus, imunes do pecado, para herdarmos a vida eterna. Ou seja, meus queridos, Jesus comprou com preço que ninguém podia comprar, que ninguém podia pagar, só Ele, minha causa. Mas eu não fiz nada, eu não mereço, eu não tenho condições de que Deus olhe para mim, eu não tenho nada que faça com que Deus olhe e tenha alguma coisa que justifique o seu amor por mim. No entanto, Ele nos amou incondicionalmente, e a sua graça, diz a palavra, independente do que somos, independente do que temos, é assim que Ele nos ama. Baixinho, gordinho, feio, bonito, careca, cabelo, é assim que Deus nos ama, do jeito que você é, e Ele morreu por você, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Meu querido, Tetelestai, Deus cumpriu a ordem de Deus para o seu compromisso, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Tetelestai, Ele pagou uma dívida que ninguém podia pagar perante Deus, por causa dos nossos pecados. Tetelestai, Ele nos comprou por preço que ninguém mais podia comprar, que ninguém mais podia pagar. Por isso, servimos a Deus. Por isso a nossa esperança é em Cristo Jesus. Eu sei que tem se pregado um evangelho muito louco, muito doido aí, um evangelho maluco, beleza, onde vale o agora, o aqui e o já. Mas, meu amigo, se você busca no evangelho, a sua esperança está nessas coisas aqui. Diz a Bíblia que vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O Evangelho não foi feito para resolver nossos problemas aqui, embora ele nos ajude muito, embora ele até consiga resolver, mas o Evangelho foi para nos garantir uma vida que só Jesus Cristo pode dar, a vida eterna com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 6, verso 23, muito conhecido: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, olha, ter acesso a isso, eu não sei para você, mas para mim é algo vibrante, é algo maravilhoso, porque eu não tenho condição nenhuma de fazer nada para que eu seja visto e alcançado por isso, mas eu fui por causa de Jesus Cristo, que me amou muito antes de eu nascer, já estava me vendo lá desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus. E o que nós queremos concluir nesta noite, eu não sei o que você tem carregado no seu coração e quais são de fato as comemorações que têm levado a sua vida, mas eu queria te convidar a uma profunda reflexão do que Cristo fez por você, do que Cristo faz por você e do que Cristo fará por todos nós quando Ele voltar. Eu não sei se você crê na volta de Cristo, mas Ele vai voltar. E diz a palavra de Deus que dia e hora não estão determinados nem pelo próprio Cristo, mas somente por Deus. E somente Ele tem a data e hora que vai voltar, onde eu e você estaremos diante dEle.
Qual é a esperança da sua vida? Em que você tem fundamentado os seus dias? No que você tem se agarrado para levar a sua vida, seus negócios, as suas coisas, a sua família? Meu querido, eu quero te convidar a fazer essa reflexão, que alguém disse para Deus, por sua causa está consumado. Eu fiz tudo pelo Joelcio, eu fiz tudo pelo Rogério, eu fiz tudo pelo Luiz, eu fiz tudo que Deus pediu. Morte na cruz, para que nada, nem diabo, nem o inferno pudesse reivindicar a nossa vida. Porque o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. E por isso eu quero concluir voltando naquela frase que falamos no início da palavra. Não importa como as coisas começaram, mas importa muito como elas vão terminar. Se hoje a minha vida terminar hoje, saí daqui, escorreguei, bati a cabeça no chão e morri. Tive um infarto aqui no púlpito, fulminante, morri. Como é que está a sua vida perante Deus, que se fez homem, morreu na cruz, cumpriu o que ninguém podia cumprir, pagou um preço que ninguém podia pagar, comprou-nos por um preço, comprou o que ninguém podia comprar, que é a nossa vida, a nossa alma. Olha, meus queridos, a Bíblia diz: vigiai e orai, porque a gente não sabe o dia que Ele vai voltar. Nós não sabemos nem o dia que vamos nos encontrar com a morte, mas o fato é que nós vamos encontrar, quer queiramos ou não, gostemos ou não, a gente vai se encontrar. Jesus Cristo, hoje eu espero que essa palavra leve você a uma reflexão da importância da morte de Cristo. Deveríamos ter um movimento muito maior na morte de Cristo do que no Natal, porque foi no domingo, 3 dias depois, que nem a morte prevaleceu sobre Cristo, porque Ele venceu a morte. E quando foram procurar no túmulo, nada mais havia. A ciência tenta explicar, mas não consegue. O fato é que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, subiu aos céus, prometendo que vai voltar. Glória a Deus. Se você até hoje na sua vida não fez uma reflexão da importância da morte de Cristo, do sangue de Jesus, que você saia daqui perturbado, que você saia daqui sacudido, pensando o quanto Deus fez por você, para que a gente tivesse acesso a esta maravilhosa salvação que só Deus pode conceder em Cristo Jesus. Mateus capítulo 28, versículos, Mateus 11, Mateus 11, também muito conhecido, e eu quero fechar com esse texto. Para você, amigos da internet que estão nos acompanhando, quem sabe você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, quem sabe aqui no nosso meio, você frequente a igreja muitos e muitos dias, mas ainda não tomou uma decisão de mudar de vida, e não sabe o que vai acontecer, porque você não consegue entender a fé dos cristãos, não consegue entender o sacrifício de Cristo, não sabe o que vai acontecer com a sua vida, se hoje você morrer. Mas eu quero dizer para você, que quando nos colocamos na mão de Cristo, entendemos mediante a fé, e a fé é um dom de Deus, não vem de vós, mas é dom de Deus. Esta fé que invade é baseado nesta fé que nós cremos na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele nos diz, olha, Jesus fala para o povo, e é uma palavra que ecoa até os nossos dias de hoje, aqui e agora: vinde a mim, venham para mim, todos, sem exceção, sem cor, sem nacionalidade, sem qualquer situação, venham para mim como estás, diz a palavra. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, é em Cristo Jesus que os nossos pecados são aliviados, são perdoados, somente em Cristo. Então ele diz,
vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tetelestai, por você, para você, foi assim que aconteceu. Precisamos relembrar isso, não só na Sexta-feira Santa, mas todos os dias da nossa vida. Alguém morreu por você, pagou um preço que você não podia pagar, cumpriu uma ordem que ninguém mais podia cumprir, para que eu e você conhecêssemos essa palavra. Curve a sua cabeça. Vamos fazer aí uma reflexão com Deus. Mais do que qualquer outra pessoa, você mesmo conhece a vida que você tem levado, os caminhos que tem conduzido a sua vida, que tem norteado as suas decisões. Não importa qual caminho você está andando, você vai se deparar com Deus. Não importa quais são as decisões que você tem tomado, você vai se deparar com Deus. Seja na sua morte, seja quando Ele voltar, estaremos diante de Deus. E eu quero, nesta hora, que você coloque o seu coração diante de Deus. Se você não tem certeza da sua salvação, se você tem medo do que vai acontecer com a sua vida depois da morte, se você não consegue crer no sangue de Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo, eu gostaria que você orasse isso agora e falasse isso para Deus. Falasse isso: olha Deus, eu não consigo, mas que o Santo Espírito de Deus possa invadir a sua vida nesta hora, tocar com o seu coração e mudar radicalmente os teus pensamentos e colocar a fé que vem de Deus em você, para que você creia na palavra salvadora de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, coloque a sua vida diante de Deus, para a gente falar com Deus. Ó Deus, estamos todos aqui diante do Senhor, e nós cremos, ó Deus, que não podemos fugir, ó Deus, do teu olhar, do teu conhecimento. Senhor, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar os meus filhos, eu posso enganar os meus amigos, eu posso enganar o pastor da minha igreja, eu posso enganar quem mais está próximo de mim, mas eu não posso, ó Deus, enganar o Senhor. O salmista, ó Deus, diz: para onde nós fugiremos do teu Espírito? Para onde nós iremos que o Senhor não nos alcança? Se nas alturas, se nas profundezas do mar ou da terra, ali há o Senhor de nos encontrar. Por isso, ó Deus, que sonda corações, que sonda as nossas mentes, que sonda as nossas vidas e conhece, ó Deus, todos os nossos passos, nesta hora, ó Santo Deus, nós queremos te pedir que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, se tem alguém nos assistindo pela internet, se tem alguém aqui no nosso meio que precisa, ó Deus, de ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, Pai Santo, não permitam que durmam sem tomar posse da tua graça e da tua glória, que o Senhor a todos nós manifestou através da morte de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir, Pai Santo, que esta palavra que o Senhor disse lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, Tetelestai, está consumado, está concluído, está feito, está pago, está quitado, está comprado por preço. Ó Deus, em nome de Jesus, mexe, Pai Santo, com mentes e corações que ainda não entregaram suas vidas para o Senhor, para que não saiam daqui sem, ó Deus, te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. E assim, ó Deus,
que a nossa esperança seja ansiosa pela tua volta, e quando o Senhor voltar, possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo que Deus tem preparado desde antes da fundação do mundo. Assim, ó Deus, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor nos conduza segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu querido, que está nos ouvindo pela internet, e amigos e irmãos aqui, eu não posso ir embora sem perguntar: há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Aceitá-lo como Senhor da sua vida, para não mais temer a morte, para não mais temer o inferno, nem mesmo o diabo? Alguém no nosso meio? E se tiver alguém na internet nos assistindo, é só escrever aí que você aceita Jesus, que nós vamos estar orando por você. E se há alguém aqui no nosso meio que gostaria de aceitar esse Jesus como Senhor da sua vida, dê um sinal com a sua mão, porque nós queremos orar por você, porque não queremos que você vá para casa pensando o que vai acontecer comigo, como se a cruz não fosse algo verdadeiro. Há alguém no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Eu queria orar com você. Alguém? Levante a sua mão e nós vamos estar orando. Alguém no nosso meio, aí na internet, é só nos informar que estaremos orando por você. Alguém no nosso meio? Se não há ninguém, nós vamos estar entregando a Deus as nossas vidas, louvando a Ele pela sua palavra, que nos sirva como ânimo para vencermos as dificuldades e principalmente as heresias que vêm sendo bombardeada dia a dia sobre as nossas vidas, as nossas famílias e até mesmo as nossas igrejas. Somente Jesus Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Após a canção, estaremos orando, encerrando assim o culto desta noite, pedindo a Deus que nos dê uma semana ricamente abençoada para a honra e glória do Senhor. O teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. E aí, vamos ficar de pé? Vamos celebrar o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele.
Joelcio, Vilma, venha aqui à frente. Nós vamos estar orando nesse momento. Joelcio vai viajar para São Paulo, vai fazer lá uma bateria de exames sobre o coração, né? O coração aí precisa ser reavaliado. Nada além do sangue de Jesus, né? Então nós vamos estar orando. E eu queria te convidar também, se você gostaria que a gente estivesse orando com você. Eu sei que cada um de nós temos aí os nossos diversos problemas, as nossas diversas dificuldades. Eu não trocaria todos os meus problemas por uma morte na cruz, nem mesmo pelo inferno, resultado da morte da cruz que me livrou do inferno. Então pense em tudo que você sofre, em tudo que você tem de problema, se é pior do que Jesus fez por você, se é pior do que herdar o inferno. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, que a gente pudesse estar orando. A minha tia Ilma Esther está nos assistindo e a gente vai estar orando pela senhora, tia. O tio Valdir faleceu semana passada. Nós vamos estar orando pela senhora, pela família, pelo Renê, pelas meninas, por todo mundo. Vamos estar orando. Se você gostaria de estar orando aqui com a imposição de mãos dos presbíteros, a quem eu gostaria que eles tivessem, os presbíteros presentes, aqui à frente, para que a gente estivesse orando pelo Joelcio. E quem mais precisa de oração para Deus agir no seu problema, na sua vida, para Deus resolver, quem sabe até quanto à certeza da sua salvação. E aqui à frente, os presbíteros vão impor a mão. E eu creio, meu querido irmão, eu creio no poder de Deus. Eu creio na intervenção de Deus. Eu creio que Deus pode agir e mudar a história da sua vida. Tudo que ninguém pode fazer, se Jesus pagou o preço que ninguém podia pagar, se Ele cumpriu um serviço que ninguém podia fazer, e se Ele comprou algo que ninguém podia comprar, que é a nossa vida, o que Ele não pode fazer por mim e por você? Então, nesta hora, os presbíteros vão estar levantando as mãos, impondo as mãos sobre a sua vida, para que aquilo, quem sabe, você acha que não pode resolver, olha, coloque nas mãos de Deus. E depois a gente vai querer ouvir os testemunhos aqui. Ó Deus de poder e misericórdia, ó Deus, nós cremos, ó Senhor, no Teu poder salvador na morte da cruz em Cristo Jesus. Ó Deus, nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós cremos, ó Deus, que o sangue de Jesus nos liberta e nos garante a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, mas nós cremos também que a nossa vida em Cristo Jesus, diante dos problemas que nós enfrentamos, ó Deus, o Senhor pode intervir, o Senhor pode atuar e mudar, ó Deus, as condições da nossa vida. E se não forem mudadas as condições da nossa vida, nós cremos que as condições ao redor de nossa vida serão mudadas pela autoridade da Tua palavra. Ó Deus, então nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, as nossas deficiências, os nossos problemas, as nossas dificuldades, ó Deus, aquilo que a gente não consegue resolver, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, vem agir na nossa vida. Eis aqui os Teus servos, ó Deus, onde o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o problema de cada um, o Senhor conhece a necessidade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na ação do Teu Espírito para reverter, ó Deus, toda e qualquer situação, seja ela, ó Deus, de tentação do demônio, seja ela, ó Deus, de situação social, de enfermidade, seja o que for, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode agir e direcionar a sua vida para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, juntamente com esses irmãos, queremos Te pedir, ó Deus, pela vida da tia Ilma, ó Deus, que está lá em Campinas, ó Pai Santo, visita aquele coração e com ela, ó Deus, toda a sua família, confortando-lhe, dando paz. Quero Te pedir também pela minha mãe, Deus, que ainda vai estar
está passando por uma cirurgia, que o Senhor esteja com ela. E pedimos também, ó Deus, pela vida do teu servo, ó Deus, que vai fazer aí uma bateria de exame, uma reavaliação. Ó Deus, o Senhor é o autor de todas as coisas, o Senhor pode agir de forma, o Senhor conhece o coração do teu servo. Então entregamos ele, a sua família, a sua viagem nas tuas mãos, para que o Senhor o abençoe e ele venha aqui, Senhor, testemunhar da bênção do Senhor. Entregamos nas tuas mãos todos os teus servos que aqui estão, os quais o Senhor conhece os problemas, para que em nome de Jesus Cristo, com a imposição de mão dos teus servos, chamados para ser presbíteros, ó Deus, na tua autoridade, te declaramos em nome de Jesus, ó Deus, solução vinda dos céus. É o que nós pedimos, te agradecemos e confiamos em nome do Senhor Jesus.